Bom dia, sétimo ano! Hoje vamos falar sobre mais dois domínios morfoclimáticos, certo? Eles são a mata de araucárias e as pradarias. Ambos são predominantes do sul do Brasil, certo? Características físicas das araucárias, né? As matas de araucárias estão localizadas no sul do Trópico de Capricórnio, sendo considerado um domínio extratropical de contato entre a região intertropical e a região subtropical. Por essa característica, desenvolve-se em área de clima mais ameno e de relevos planálticos de altitude. A vegetação mais uniforme, por sua vez, apresenta como principal espécie o pinheiro brasileiro, também conhecido como araucária, árvore que dá nome ao domínio das araucárias, certo? Como são as araucárias? As araucárias, elas são uma espécie vegetal bastante homogênea, ou seja, são muito parecidas, e elas nascem de forma espaçada no ambiente, certo? E tem a alternância de campos e de vegetação mais arbórea. O clima da região de araucárias, né, no sul do Brasil, é outro elemento condicionante ao surgimento desse domínio morfoclimático do domínio de araucárias, certo? Que clima é esse? É o clima subtropical e o clima temperado, certo? O clima subtropical ou temperado suave apresenta uma variação entre as médias mais altas, chegando a 20 graus Celsius no verão, e mais baixas, 0 graus Celsius no inverno. Esse tipo climático, pessoal, ele sofre influência de massas tropicais atlânticas, que é a MTA, que trazem consigo grande umidade para a região, e das massas polares atlânticas, a MPA, que, quando vindas do extremo sul do planeta, nos meses de inverno, ocasionam grandes quedas de temperatura. Certo? Então, o domínio morfoclimático das araucárias, um domínio predominante no sul do Brasil, em regiões de clima subtropical, ou certo? Região de clima subtropical. E como se deu a ocupação humana na área de domínio de araucárias? Vocês sabem que a região sul do Brasil, ela também sofreu um processo intenso de ocupação humana, principalmente durante a colonização brasileira. Então, o ciclo agrícola, né, de plantação do café, principalmente no norte do Paraná, intensificou ali a instalação de cidades e impulsionou o processo migratório para a região e, consequentemente, reduziu a mata de araucárias por conta do processo de urbanização da área por conta do ciclo do café, principalmente no Paraná. Hoje, restam apenas 12% de toda vegetação nativa original. E essa vegetação que resta hoje da mata de araucárias, ela está protegida por lei em pequenos parques espalhados e fragmentados, dificultando ainda mais o processo de conservação. Mas ainda há áreas onde a mata de araucárias vem sendo explorada, principalmente pela indústria de papel e celulose, certo? Outro domínio morfoclimático da região sul do Brasil são as pradarias. As pradarias, também chamada de campos ou campanha gaúcha, é outro domínio que fica na faixa extratropical, ou seja, mais ao sul, abaixo, né, do Trópico de Capricórnio,
Então, nós temos ali na parte mais meridional, na parte do Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar as pradarias, que consiste numa paisagem herbácea, numa paisagem aberta, numa vegetação rasteira, com árvores de pequeno porte e espalhadas, certo? O clima do domínio das pradarias, assim como do domínio de araucárias, é o subtropical, né? No caso, o subtropical úmido no domínio das pradarias. No entanto, o domínio das pradarias vai sofrer maior influência da massa de ar polar atlântica, certo? E esse efeito vai fazer com que as temperaturas nessa região do Brasil sejam mais baixas ainda, chegando a mínimas de 10 graus negativos nos invernos, e nos invernos mais rigorosos chega a acontecer geadas e às vezes até a ocorrência de neve em alguns locais, principalmente nos locais mais altos, nos locais de morros, nos locais de serras, certo? E a ocupação humana do domínio das pradarias, né, ocorre principalmente por causa das atividades agropecuárias, né? Que a atividade agropecuária, ela substitui a vegetação original. O relevo plano é muito propício tanto para a pecuária quanto para a atividade agrícola. Então, para a criação de gado, é muito propício às áreas de pradarias, né, as áreas de campo. E essa intensa atividade pecuária, ela tem um efeito muito danoso ao solo, certo? Porque o pisoteamento, quando o gado é criado solto, ele vai causando uma compactação do solo ali onde ele pisa, né? Onde o gado fica pisoteando, vai causando uma compactação do solo. Já na questão agrícola, para o plantio de soja, a utilização de maquinário faz o oposto. Ao invés de compactar o solo, como acontece com a criação pecuária, a criação dos bois, faz soltar o solo, e ele tem o efeito de formação de dunas, certo? Então, enquanto a pecuária compacta o solo e prejudica, né, na redução dos nutrientes, né, transformando o solo num solo improdutivo, a agricultura, com a utilização de muito maquinário, faz o efeito contrário, né, que faz descompactar o solo, e todo aquele sedimento é levado pelo vento, formando dunas e formando o que nós chamamos de arenização. Certo, pessoal? Então, hoje vimos dois domínios morfoclimáticos, que são as araucárias e as pradarias, ambos na região mais meridional do Brasil, em áreas de clima subtropical. Até a próxima aula!